Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 8 de março e nós estamos gravando a série Pílulas de Provérbios, que tem como objetivo dividir o livro de Provérbios em pequenos trechos que funcionam como pílulas para podermos absorver o conhecimento de Provérbios de maneira mais fácil, de maneira mais simples. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Provérbios. Hoje, que é dia 8 de março de 2025, neste mês de março, nós estamos meditando Provérbios nessa perspectiva de pílulas, em pequenas lições com os trechos de Provérbios. E o título de Provérbios 8 é Um Breve Tratado sobre a Sabedoria. Por que nós demos esse título de Um Breve Tratado sobre a Sabedoria? Porque o capítulo 8 de Provérbios, ele é um capítulo que fala totalmente sobre a sabedoria. Tem algumas bíblias que o título de Provérbios 8 é Um Elogio à Sabedoria. Tem outras versões que dizem sobre Provérbios 8 o seguinte: sobre a sabedoria. Nós colocamos esse título, Um Breve Tratado sobre a Sabedoria, porque o capítulo 8 de Provérbios apresenta várias considerações sobre a sabedoria. A primeira consideração, prosseguindo nas pílulas, essa é a pílula 39, é o convite da sabedoria é para todos. Nessa pílula 39, que é o convite da sabedoria é para todos, nós vemos que o versículo 1 até o versículo 9 nos dão a informação de que ninguém pode dizer que nunca conheceu alguém que deu bons conselhos, que deu informações boas a respeito de como tomar uma decisão melhor sobre os problemas da vida. O convite da sabedoria é para todos. Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho para trazer iluminação, clareza, revelação para que nós possamos tomar as boas decisões. Cabe a mim, cabe a você escolher o caminho da sabedoria, escolher conversar com as pessoas que podem derramar a sabedoria sobre nós. Todo mundo conhece um pastor, um padre, e se não conhece, sabe onde pode conversar com alguém assim. Todo mundo passou pela escola e conhece algum professor, ou tem algum patrão, ou tem algum pai de algum amigo que está caminhando num caminho bom, ou conhece aquele vizinho, aquela vizinha que faz as coisas certas e que sempre consegue encontrar um bom caminho. Então, ninguém pode dizer: eu não tive escolha, eu não tive opção, ninguém me ensinou, ninguém me mostrou o caminho da sabedoria. Vamos ler aqui a pílula 39, o convite da sabedoria para todos, versículos 1 a 9. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. 2. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. 3. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Então, esses três primeiros versículos dizem que a sabedoria está erguendo a sua voz nos lugares altos, no caminho, nos cruzamentos, nas portas, na entrada da cidade, nas portas adentro. Isso significa o quê? Significa que, seja na rua, seja nas praças, seja onde quer que você esteja, sempre tem uma igreja, uma escola, um lugar que dá treinamentos, que dá cursos e onde você pode acessar alguém e dizer: eu preciso de ajuda porque não sei como resolver esse problema. Você poderia me ajudar? Sempre, em todos os lugares, em todos os bairros, em todas as cidades, você conhece pessoas e lugares onde você pode ir para receber conselhos e informações e acessar a sabedoria.
É isso que esses versículos estão dizendo. Versículo 4 em seguida diz assim: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. 5. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. 5. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. 7. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. 8. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. 9. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Então, aqui, um apontamento que fazemos é: todas as pessoas sempre conhecem alguém que apresenta o caminho da sabedoria e ela é oferecida para todas as pessoas, independente de raça, nacionalidade, língua, condição social, nível de informação ou graduação. Aqui alguém pode dizer assim: mas as pessoas que vivem em comunidades carentes têm menos acesso. É verdade que tem menos acesso, porque nos lugares onde existe mais riqueza, existem mais escolas, existem mais locais onde a pessoa pode adquirir conhecimento. Mas, mesmo nas comunidades mais carentes, sempre existe uma igreja, uma escola, e existem aqueles vizinhos que, mesmo nas comunidades onde o tráfico de drogas impera, sempre existem aquelas pessoas que fazem a coisa certa, que são os catadores de papel, os catadores de lixo reciclável, pessoas que trabalham como empregadas domésticas, como motoristas, como pedreiros, como pessoas que são honestas e que fazem a coisa certa. Então, ninguém pode dizer: eu nunca tive acesso à sabedoria. A sabedoria, ela está em todos os lugares, ela está à nossa volta, chamando a atenção para o caminho da correção, da retidão, da honestidade, da justiça, da verdade, da pureza, do caminho certo. Ela está em todos os lugares. Ninguém pode chegar diante de Deus um dia e dizer: eu não sabia o que era certo. Eu nunca tive acesso à sabedoria. Mesmo as pessoas que fazem coisas erradas, que estão envolvidas com a corrupção, com a mentira, com o tráfico, com a prostituição, todas elas sabem o que é certo e o que é errado, porque a sabedoria, ela é para todos. A pílula 40 é: entre a sabedoria e a riqueza, escolha a sabedoria. Vamos ler os versículos 10 e 11. Versículo 10. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Versículo 11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Então aqui nós temos uma anotação. Salomão teve a oportunidade de fazer um pedido a Deus, e ele pediu sabedoria para cumprir o propósito de Deus na vida dele: governar sobre Israel. E isso agradou ao Senhor, que entregou para ele também as riquezas e a honra. Então nós vemos que Deus entregou para ele as riquezas e a honra porque ele pediu para Deus sabedoria. Você pode conferir essa história no livro de 1 Reis, no capítulo 3. A pílula 41 é: a sabedoria caminha com vários princípios. Antes de começar a falar dos versos 12 seguintes, vale anotar que os versos 6 a 9 apontam os seguintes princípios da sabedoria. Então aqui, nos versículos 6 a 9, que nós lemos na pílula 39, existem alguns princípios da sabedoria. Quando nós lemos o versículo 6, está escrito aqui: ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. O que é certo é aquilo que é correto, certo? Então aqui, indo na pílula 41, o princípio da correção, o princípio do que é certo está no versículo 6. No versículo 7, nós vemos o princípio da verdade. Vamos voltar aqui no versículo 7.
Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Então, a sabedoria anda com a verdade. A sabedoria não tem pacto com a mentira. Esse é o versículo 7. Outro princípio que anda junto com a sabedoria é o princípio da justiça. A sabedoria nunca compactua com o que é injusto. Veja o versículo 8. Vamos ler o versículo 8 aqui. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, aqui no versículo 8, nós temos o princípio da justiça. E no versículo 9, nós temos o princípio do discernimento, da clareza e retidão. Vamos ler aqui o versículo 9. Para os que têm discernimento, todas são claras e retas para os que têm conhecimento. Então, nós vemos aqui que a sabedoria caminha com vários princípios e nós vamos começar a ver os princípios que cada versículo do capítulo 8 de Provérbios nos fala a partir do versículo 12. Então, o versículo 12 diz o seguinte: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, aqui nós vemos quais princípios tem no versículo 12: prudência, conhecimento e bom senso. Versículo 13: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, aqui do versículo 13, nós tiramos esses princípios: bondade, humildade, bom comportamento e falas que edificam. No versículo 14, sobre essas falas que edificam, vamos lembrar aqui que o Salmo 12 nos ensina que o Salmo 12 nos fala sobre as pessoas que usam a língua para o mal. O Salmo 15 fala a respeito de quem fala a verdade. Quem fala a verdade não aceita calúnia, não aceita difamação e não aceita que outras pessoas falem mal a respeito de outras pessoas para ela. São pessoas que vão morar no céu. E existe também Tiago, capítulo 3, que fala que nós devemos cuidar com aquilo que a nossa boca fala. Aí no versículo 14, você tem: meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Então aqui nós temos os princípios do conselho, sensatez, entendimento e poder. Com a sabedoria, você busca conselhos e tem capacidade de dar conselhos. Você busca sensatez, tem entendimento e tem poder, porque com a sabedoria você sabe quais decisões tomar, em que momento tomar e com que força tomar aquela decisão. Versículos 15 e 16. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. 16. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Então aqui nós temos os princípios do governo e da justiça. O que significa o princípio do governo? O princípio do governo significa que eu consigo governar bem a minha vida. O versículo 15 e 16 fala: por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Só que quando você lê esse versículo, você tem que ler o seguinte: nós somos reis e rainhas da nossa vida. Então você aí é rei da sua vida, você aí é rainha da sua vida. Quando você toma uma decisão em alguma coisa que está no seu domínio, você está governando ou desgovernando a sua vida. Tem pessoas cuja vida é um total desgoverno. A pessoa se envolve com a pessoa errada, compra coisas em excesso, gasta o cartão de crédito de maneira indevida, fica o tempo todo na Netflix e não pratica nenhuma atividade física, fica com problemas no corpo, nas juntas, na articulação, na coluna, por não praticar exercício físico e depois fica reclamando da vida. Isso é uma vida sem sabedoria. Então a sabedoria, ela trabalha com o governo. Seja rei da sua vida, haja como um rei. Seja rainha da sua vida, haja como uma rainha.
governe a sua vida, tendo sabedoria para decidir e escolher bem. Então, o princípio da justiça é: faça aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. Versículo 17: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Existe aqui o princípio do temor ao Senhor. Porque Por que o temor ao Senhor? Temor ao Senhor, nós falamos sobre isso na, na pílula 3. Até vou colocar aqui, vide a pílula 3. Porque na pílula 3, quando nós estudamos Provérbios 1, nós vimos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nós falamos que temor ao Senhor significa respeitar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Então a sabedoria ama a quem ama a sabedoria, e quem procura pela sabedoria a encontra. Mas a sabedoria está com Deus. Então quem teme ao Senhor vai buscar a Deus e vai receber a sabedoria. Aqui, na verdade, vou colocar vide pílulas 3 e 8, porque a pílula 8, que nós estudamos no dia 2, em Provérbios, capítulo 2, nos fala como receber o temor ao Senhor. Como que nós recebemos o temor ao Senhor? Aplicando os nossos ouvidos a ouvir a palavra de Deus, colocando o nosso coração para guardar a palavra de Deus. Depois, número 3, abrindo a nossa boca e pedindo insistentemente a Deus para que derrame sobre nós a sabedoria. E o passo número 4, buscar a Deus, buscar conhecer a palavra de Deus e ter ela no pensamento e na mente, como quem está buscando tesouros escondidos. É isso que a pílula 8 fala. Nós estudamos isso em Provérbios, capítulo 2. Nós lemos os versículos 1 a 5. E lá fala isso. Se você inclinar os seus ouvidos para buscar a sabedoria, guardar os mandamentos no seu coração, abrir a sua boca e gritar, clamando a Deus para que receba a sabedoria, e se você correr atrás dela como quem busca tesouros escondidos, então você entenderá o que significa o temor ao Senhor e você terá facilmente o entendimento. Então, quem ama, o versículo 17, eu amo os que me amam e quem me procura me encontra. Qual é o princípio aqui? É o temor ao Senhor. Versículo 18, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Então aqui tem um princípio. Quem busca sabedoria, ganha tudo na vida. Se você tem sabedoria, assim como o rei Salomão ganhou tudo, quem busca sabedoria, ganha tudo na vida. Inclusive, esse é a pílula 40, né? Entre sabedoria e riqueza, escolha a sabedoria. Então, eu vou colocar até aqui essa anotação. Quem busca sabedoria ganha tudo na vida. Vamos colocar aqui, pílula 40. Vamos colocar aqui, vide pílula 40. Veja a pílula 40. Aí, versículo 19. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Qual é o princípio aqui? A sabedoria vale mais do que tudo. Versículo 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Os princípios aqui, retidão e justiça. E o versículo 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O princípio aqui repete que a riqueza vem da sabedoria. Vide a pílula 40. Então nós vemos aqui que a pílula 41 é que a sabedoria caminha com vários princípios. Você nunca vai ver a sabedoria com a tolice, nunca vai ver a sabedoria com a maldade, nunca vai ver a sabedoria com a mentira ou com a inverdade. Você não vai ver a sabedoria com a desonestidade. A sabedoria, ela sempre vai caminhar
com esses princípios que nós acabamos de ler aqui nos versículos 12 até o versículo 21. Agora a pílula 42. O dono da sabedoria é Deus. Então, se alguém quiser perguntar quem é o dono da sabedoria, é Deus. Versículo 22 ao 31. Versículo 22 ao 31 nos diz o seguinte: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Versículo 28. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. 31. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então nós vemos aqui dos versículos 22 ao 31 a sabedoria dizendo que ela estava com Deus quando ele criou todas as coisas. Quando ele criou os abismos, as montanhas, quando ele fez a terra, os campos e o pó, quando ele estabeleceu os céus, quando ele criou as nuvens, quando ele criou as fronteiras no mar, aqui tem uma outra versão da Bíblia que diz o seguinte: quando ele determinou os limites até onde as ondas do mar podem chegar sobre a terra. E o versículo 31 fala: a sabedoria, eu estava do lado dele e era o arquiteto de Deus, fazendo todas as coisas. Então, é para Deus que nós devemos pedir sabedoria. Vide as pílulas 8 e 9 de Provérbios 2. E a última pílula de hoje é a 43. Felizes são os que seguem seu caminho pela sabedoria. Vamos ler aqui os versículos 32 a 36. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. 33. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. 34. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. 35. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então aqui nós vemos que a sabedoria é como se a sabedoria estivesse falando conosco e dizendo para nós ouvirmos o que ela tem a dizer, que todos aqueles que seguem no caminho dela serão felizes. Aqui no versículo 35, quando fala assim, todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, cabe uma anotação aqui, que é ver Provérbios 3, que fala a respeito do favor do Senhor. Que o favor do Senhor nos traz riquezas, honra e prosperidade. Nós vimos isso em Provérbios 3. E essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.